Voltando a falar que a gente estava aqui no off, né? A gente conversa bastante no off e o Du falou uma coisa muito importante da diferença entre o soccer e a NFL, né? O futebol americano. O que seria isso? Então, a gente estava falando dos valores, né? Das franquias, no caso da NFL, e dos times, né? Do futebol europeu ou nacional, como você mencionou, o Flamengo ali, né? E o Atlético Goianiense. Então, assim, o Flamengo, com certeza, naquele valor dele ali de mercado, está envolvido o valor dos jogadores. Então, uma coisa muito interessante, não só na NFL, mas nos esportes americanos, que esse valor da franquia não envolve os jogadores, né? Porque imagine quanto não valeria um Tom Brady, né? Quando estava tipo ali em 2012, né? Agora no auge exato, né? O Mahomes, um contrato de meio bilhão, né? Então, assim, sabe? É insano. Então, se você for pensar quanto que não valeria se fosse um mercado aberto como o do futebol, a contratação do Mahomes, né? Então, o legal do equilíbrio é isso, porque, por exemplo, existem as potências no futebol mundial, como o Real Madrid, os times da Inglaterra, né, Manchester City, e agora todo esse negócio do dinheiro, né, árabe ou o que for lá no futebol internacional, que daí gera essa discrepância, né, e gera assim títulos que às vezes não se esperava. Por exemplo, o Manchester City, que era um time que sofria muito na década passada e agora é um dos grandes, né? Então, o futebol americano, você vai ver assim, quantos anos existe? O time que mais ganhou, você pega assim, não é uma coisa, né? Nossa, nunca mais vai ser alcançado, sabe? Então, é algo que gera essa questão que nós falamos no início ali, de todo ano ter uma renovação da fé do torcedor, como aconteceu com o Leicester no futebol britânico lá. Por que não esse ano, por exemplo, o Jaguars esse ano? Então, eles têm o QB do século, a prospecção dele, né? É o cara que se pudesse criar um robô para jogar futebol americano, praticamente seria que a gente falou qualidades que ele tem. A gente falou do John Elway do passado, agora é ele. Isso, né? Ele falam que ele é perfeito pro futebol americano. Cara, E isso é bem legal a gente falar, porque as pessoas podem estar falando assim, não, é igual o Jaguars, eu não falei que poderia equilibrar o draft. Gente, tem muitas vezes que o melhor jogador do draft, já de rookie, muda aquela franquia. Sim, exato. E muitas vezes acontece o oposto. O Jaguars é um que chegou na semifinal, lá na final da AFC, contra o Patriots, e no outro ano foi horrível. Você nunca ia imaginar que ele ia mudar tanto da água pro vinho. Acontece na NFL. E você vê que o bacana é justamente essa questão, porque pega a situação do Chargers ano passado já, né? Então, assim, você vê, eles selecionam o Herbert, aí, assim, ele era reserva e ele não tinha aquela pompa que muitos, que, por exemplo, o Justin Fields esse ano tem ali, vamos dizer assim, a concorrência, tanto que quando o Chicago pega o QB lá, putz, esqueci o nome dele, o ruivo que foi do Bengals lá. O Dalton. Isso, desculpa, o Andy Dalton. Então, assim, o que acontece? Falaram pra ele assim, você é o QB1, mas só falaram que ia ser antes do draft, não depois. Então, assim, a questão é que ele já entra com uma questão assim, se o Dalton errar no primeiro jogo, no segundo jogo da temporada, ele está lá. Ele tem essa esperança. Sim. O Herbert não era isso. Então, o que você vê? É um cara que tinha todo um prospecto muito bem avaliado, mas não se esperava que ia ser o que foi. Então, você pega os números dele de primeiro ano, você fala assim, caramba. E daí agora você vê o que as franquias mais desejam é justamente acertar isso. O QB é o cara que vai liderar o time, é o cara que vai mudar realmente a franquia. E os Chargers já tinha um grupo bom de wide receivers, uma defesa também sólida, e hoje já é um dos contenders, coisa que não era no passado, isso mesmo, para incomodar o Chiefs na divisão. E assim, um ano depois só. Isso, exatamente, um ano depois só. Então é esse o poder do draft, de selecionar um jogador que de repente vai mudar a franquia por vários anos. Né? E agora voltamos a falar de draft, é importante, e eu quero fazer essa pergunta até pro Du, que ele acha do tank, que pra quem não sabe, o tank é o quê? Você vê que seu time já não tá muito bem na temporada, não tem chance da NFL, o que a gente vai fazer? Vamos começar a perder tudo. Isso, propositalmente, pra gente assim, tentar ganhar. O que você acha disso? Eu confesso assim, Gino, você já jogou, você joga, eu já joguei, então... vamos ver se eu jogo. Para um atleta, você chegar para ele e dizer, a gente sabe que tem histórico disso no esporte, né? Mas para um cara que dedicou a vida dele para estar lá,
principalmente o futebol americano, que o cara bate cabeça desde os 10 anos. Então você vai ver que ele demorou 10, 12 anos para chegar no nível máximo. E quando o cara chega lá, alguém chegar para ele e falar assim, viu, é o seguinte, você vai perder esses 16 jogos aí, porque ano que vem vai vir o Lawrence, né? Vai vir o assim, QB Deus. Isso, o QB Deus, o semideus. Então, assim, eu acho que difícil acreditar, sabe, Gino? Que atletas daquele nível ali vão fazer isso. Até porque, pelo seguinte, ele não sabe se ele vai estar no time ano que vem. Tem isso, né? Então, assim... Ele tem que mostrar o próprio valor. Ele tem que mostrar o próprio valor. Então, e a competitividade que é o futebol americano, para quem joga ou para quem vê, né, o jogo assim, mas nunca jogou, você não tem como ir mais ou menos, porque se você for mais ou menos, você vai se machucar. Então, assim, não tem como imaginar que o cara vai tirar o corpo, vamos dizer, né? No futebol americano, diferente do futebol, você não consegue ficar passando a bola pro lado ali e não ter um objetivo, né? Até então, que assim, quando a gente fala, é bem legal você falar sobre essa questão de não ter como tirar o corpo, que o All-Star da NBA é super legal. O da NFL é horrível, porque eles têm que tirar o corpo e não dá pra jogar. Exato, daí fica um jogo assim que você, nem pra eles que jogam é legal, então muitos que às vezes são selecionados preferem não ir, por causa da própria mentalidade deles, né? Então, assim, pra que eu vou no jogo se eu não vou dar o meu máximo, né? Então, assim, o jogador de futebol americano, ele também encara a entrada dele no campo ali e o jogo como realmente um campo de batalha, porque é aquilo, se você não tiver no teu bem ali, alguém vai tentar arrancar tua cabeça naquele dia. Alguém vai estar bem e vai arrancar a cabeça. Exatamente. E falando sobre isso, a minha opinião é muito parecida com você. Na verdade é igual a sua, né? Os atletas, eles não têm isso, né? Eles vão dar o máximo, mas você lembrou de uma coisa muito importante, eles não têm garantia que eles estão no time ano que vem, então eles têm que mostrar serviço. Só que em 2020 teve uma jogada, um time que mostrou que realmente estava fazendo tank, que foi o Jets, né? Que pelo jeito não fez muito bem, porque depois saiu o coordenador, né? Ali eles ganharam mais um jogo e acabou o Jaguars pegando a primeira posição, mas eles estavam ganhando do Raiders. Último lance do jogo, muito longe da end zone. Eles normalmente, um time ia jogar o que? Uma cover 4, que é proteger bem o fundo do campo. E aí o técnico chama um homem a homem. E aí claramente o cara faz um passe pro touchdown e eles perdem o jogo. Então assim, aquele foi um momento que parece que veio uma ligação lá de cima, sabe? O GM, que é o cara que controla o time, né? O manager, ligou e falou, perde esse jogo de algum jeito. E o técnico falou, então vamos fazer um homem a homem aí, pelo menos a gente tenta alguma coisa. Essa má intenção dos gestores, eu até acredito que possa existir, porque no âmbito deles, eles têm que pensar na franquia ao longo prazo. Isso. Mas o jogador, ele tá pensando só na partida, no caso, né? Claro. E também na carreira dele, né? Sim. Então ele não vai... Não, e do mesmo jeito, o GM, né, o administrador, tá pensando na carreira dele, porque ele fala assim, meu time já tá ruim. Se eu não conseguir pegar pelo menos um cara bom, o que eu vou fazer? Vou perder mais um, eu tô fora daqui. Então eu acho que tem um conflito ali entre administrador e jogadores. Sim. Desculpem os torcedores do Lions, mas vão concordar. Os torcedores raízes, né? Que acompanharam temporadas de 0 vitórias, 1 vitória, né? Antes de Stafford e Megatron, até com eles, né? No início e tal. Mas é aquela história, o time é tão fraco em peças, porque você pensa assim, o Patriots, né? Por vários anos campeões, mas o Patriots não tinha os melhores jogadores de cada posição. Eles tinham um elenco sólido, com o melhor QB da história do futebol americano, acho que todo mundo considera assim o Tom Brady, e peças, né, equilibradas, né, então assim, o rating do time era elevado, né, no geral. Agora, você pega esses times que fazem temporadas de 1 vitória, 2 vitórias, 3 vitórias, você pega assim, quando vai ver, o que são as necessidades no draft, praticamente tudo. Então assim, tem 1 ou 2 ali, né, franchise player, e o resto é um time bem abaixo do resto. E essa parte é legal de falar pra gente entender qual é a importância do treinador. Porque assim, Tom Brady, 6ª escolha do draft. O Julian Edelman, 3ª escolha do draft. Então assim, a gente até brinca que o Bill Belichick vai entrar no supermercado e pegar o próximo Hall da Fama da NFL. Isso.
Por quê? Porque ele é um bom coach. Principalmente na questão de WR, né? Era sempre uma das questões, ali, né? Ele sempre o Tom Brady, tirando o Randy Moss, ele até teve outros, mas do nível do Randy Moss, né? Um elite mesmo, ele não teve na carreira dele, né? Ele teve um elite tight end, que foi o Gronk e tal, mas você pega assim o corpus de WR do Patriots nunca era nem de perto o top 10 da NFL, né? Ninguém falava os melhores. Isso, então assim, era muito realmente do trabalho feito, né? Pelo tio Bill e o próprio Brady, que é, né? Vamos chamar ele assim carinhosamente, né? Nessa intimidade que nós temos, né? E eu acredito que isso é muito da questão porque ele fez sucesso. Por quê? Porque não é aquele um jogador. Claro, Tom Brady, ele é um cara fora da média, porque não era pra acontecer o que aconteceu com o Tom Brady. Sim. Pra onde ele ia o time melhorar. Sim. Era pra ele ter ido pro Buccaneers e ficar pelo menos 2 anos ali sem ganhar, porque não é possível. Exato. Claro, ele foi pra um time já bem estruturado, ele escolheu um time bom, talvez até o Aaron Rodgers está procurando fazer isso esse ano, em 2021, já entrar num time que tem capacidade de ganhar, mas mesmo assim não era para acontecer. Por quê? Porque o jogo é democrático, a gente precisa do time inteiro, tá? Então por isso que faz tanto sucesso, porque cara, aquele jogador faz diferença, mas vamos ver, né, comparar com a NBA, onde o LeBron James ia, ele ia pra final, por quê? Porque ele era muito dominante, e hoje isso não acontece na NFL. E pegando uma deixa de falar assim, ó, por exemplo, que você falou do Rodgers, dentro das opções que ele tem ali, né, ou que tem o desejo de ter ele, vou falar porque é o time que eu torço, o Broncos é aquela coisa, se ele for pro Broncos, automaticamente o time vira um Super Bowl contender, entende? Porque assim, não só porque já é um time que tem todas as peças praticamente, mas é porque vai ter um comandante, que é o caso do QB, que estamos falando de um top 3 da NFL. Sim. Não queria deixar você triste, mas eu vi que o Peyton Manning já tweetou falando que pra Denver o Aaron Rodgers não vai. Muitos já estão falando até, na verdade, que o filme, porque o Manning não quer que o Rodgers vá lá e ganha o Super Bowl deles. Mas eu acho legal até falar que tem já gente falando que o Aaron Rodgers vai ficar no Packers mesmo, que é só balela, só pra fazer um charmezinho. Mas vamos continuando então, falando sobre por que faz tanto sucesso. E aí a gente vai ter que falar sobre salary cap, né? Porque é uma coisa que acontece hoje na NBA e na NFL. Pra quem não sabe o que é o salary cap, eu vou até ler aqui. É um teto salarial que o time só pode gastar esse valor. Então, por exemplo, em 2020 foi mil reais, 198 milhões,2 de dólares. Então o time tem isso para gastar no ano. Gino, mas como eles tiram esse valor? Eles pegam o quanto a liga ganhou um ano antes e fazem esse valor. Por exemplo, em 2020 eles poderiam gastar 198 milhões, já em 2021 é só 180. Então olha a dificuldade do GM, que a gente falou do administrador, porque ele tem que jogar com valores diferentes cada ano. Se você tem o Patrick Mahomes, que tem um garantido de 50 milhões no ano, para você sobrou 130 milhões para trabalhar. Né? Só que isso faz não existir Barcelonas, não existir Real Madrid. Traz o equilíbrio, né? Traz o equilíbrio. Você é o Dallas Cowboys, o American Team, você tem 1 bilhão para gastar com o jogador, me desculpe, você só pode gastar 180. Então, isso é muito legal, foi colocado na década de 90. Muitos falam que talvez a dinastia Steelers não existiria, porque o dono colocava muito dinheiro, pegava todos os jogadores bons, mantinha os jogadores Hall da Fama ali com muito dinheiro, que agora não acontece mais. Exato. O que você acha do salary cap? Você acha que é necessário? É o grande trunfo dos esportes americanos, né? Falando da questão que nós já apontamos até dos valores das franquias, porque se fosse um mercado aberto, com certeza, como a gente falou do Mahomes, né, seria o jogador mais disputado do momento. Nessa questão, ele traz um equilíbrio porque, como você mencionou, o Mahomes é o maior salário da NFL. Então, o time vai ter que ter bons jogadores, né, mas não estrelas tão grandes como ele, né? Então, não vão montar-se galácticos, né, nessa proposta. Pode se montar como? Pelo draft. Então, aí é que traz esse equilíbrio de você ver que os times que mais ganharam ainda são possíveis alcançar em números de títulos, né? Sim. Agora, você imaginar, por exemplo, que alguém vai ganhar a quantidade de Champions League que o Real Madrid ganhou, já é algo bem mais difícil, né? Então... A gente tá indo pra esse lado, né? Até falar de equilibrar, a gente nem procura mais equilibrar quantos títulos os times têm, né? Porque hoje quem
tem mais é o Tom Brady, ele tem 7, e o segundo lugar é o Steelers e o Patriots com 6. Ele é o maior vencedor da NFL. Ele é a maior franquia da NFL. Ele é a maior franquia da NFL, exatamente. Mas uma coisa importante, já que falamos dele, falamos de salary cap, e ele foi um dos pioneiros ao que, olha, me paga menos porque eu quero jogador bom no meu time. Então assim, é fácil fazer isso? Não é, até que o Patrick Mahomes é um excelente jogador e falou, cara, me paga, eu jogo muito bem, até porque você não sabe se amanhã você vai levar uma cabeçada no joelho e nunca mais vai jogar futebol americano, aí você não tem mais profissão. Então ele fazer isso foi uma coisa meio inovadora, né? Até na NBA começaram a fazer bastante isso, quando criaram o Warriors lá, eles diminuíram o salário para poder trazer um jogador melhor e tudo mais, mas por causa do salary cap. Então o salary cap tenta, né, o teto salarial tenta equilibrar os times. Isso nivela, é bem legal, nivela todo mundo. E também dá a opção do que, por exemplo, né? É um momento muito legal para quem acompanha futebol americano, porque quem não acompanha tão a fundo como nós pensa, poxa, mas a temporada é pequena, né? São poucos meses e tudo mais, né? Mas quem acompanha um pouco mais a fundo, que acompanha a época agora dos free agents, então assim, é um mercado que é muito gostoso de acompanhar, justamente por isso, porque daí você vê o time que terminou em último, aí ele tem um salary cap maior e ele vai lá e poder despender um valor maior e tentar se equilibrar, né? Se reforçando com jogadores que nem sempre esses times acertam, mas às vezes vem pra mudar a franquia também. O Cleveland Browns fez isso muito bem. Sim, eles pegaram só jogador top agora de linha, por quê? Porque eles deixaram o salary cap ali um pouco solto, até pensando que eles têm o Odell Beckham Jr., tem o outro receiver, esqueci o nome, o Landry. O Landry, né? Então assim, são jogadores bons, mas eles conseguiram equilibrar o salário deles pra quê? Pra trazer mais jogadores bons, e esse ano, me escutem, Cleveland Browns vai vir com tudo. Sim, é um dos times que com certeza já fez uma boa temporada no passado, né? E assim, também é um QB que chegou na liga, né? Naquele boom, daí acho que teve aquele momento que alguns deles passam, né? De dar uma baixada na bola, e agora eu acho que pode ser o ano dele também. Importante, né? Falar sobre isso. Os caras chegam com 20 anos, 22 anos. A gente julgar eles, nossa, olha quanta besteira esse jogador tá fazendo. Imagina se você com 21 anos vira uma das pessoas mais famosas do mundo, milionária. A pressão, né? Se mental, eu que não tinha nada disso fazia um monte de coisa errada, imagina com tudo isso. Exato.